Vamos então abrir a Escritura no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu vou ler novamente esse versículo, porque esse versículo foi o versículo áureo, né? O texto áureo que norteou todo o estudo desses capítulos. Eu vou retomar aqui novamente para nossas considerações finais desse tema. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Interessante como que Jesus diz essas palavras no exato momento em que ele estava indo cumprir efetivamente a sua obra de redenção. Isso é muito importante pensar, quando nós lemos um texto bíblico, nós pensarmos o texto dentro do contexto em que ele é dito. Porque quando nós pensamos qualquer texto da Bíblia, ignorando o contexto no qual ele é falado, a ocasião em que o texto foi proferido, ou mesmo ignorando a ocasião em que o texto foi posto, porque não necessariamente na Escritura o texto se encontra no momento da ocasião em que aconteceu, mas o escritor do livro pode colocar aquele texto que ocorreu num dado momento, no lugar onde ele quer colocar para gerar sentido naquilo que ele quer dizer, do ponto de vista da revelação. Mas é importante nós entendermos exatamente o texto que nós queremos entender dentro do seu contexto. E aqui, quando Cristo ele estava num cenáculo, né, com seus discípulos, sobretudo aqui os mais íntimos, no caso os 12 apóstolos, incluindo Judas, aqui Jesus já havia lavado os pés de todos eles, eles haviam comido a ceia, né? A ceia pascal, a ceia da Páscoa lá dos judeus, Êxodo capítulo 12. Esse foi o momento em que Cristo também instaurou o partir do pão enquanto um símbolo que haveria de prevalecer em toda a era cristã como uma proclamação e um anúncio da morte de Cristo até que ele viesse. Bem, e daqui agora ele vai seguir para o Calvário, ele vai cumprir a obra de redenção. Portanto, eu sei que esse discurso de Cristo, nos capítulos 14, 15, 16 e 17, eles estão intimamente relacionados à obra que ele vai realizar. Ele vai cumprir uma obra na cruz do Calvário, e portanto é como que ele explicasse o mistério da sua obra de redenção. É como que Cristo explicasse o porquê da sua obra de redenção. É como que Cristo explicasse que a obra de redenção não é um evento meramente, como eu posso colocar, algo comum, algo corriqueiro, porque naquele tempo muitas pessoas eram martirizadas, eram mortas pelo Império Romano, acusadas de traição, ou acusadas de perturbação da ordem pública, enfim. Mas Cristo ele demonstra, por meio desse discurso, que a obra que ele haveria de efetuar, ou seja, a crucificação, que era algo tão comum que as pessoas vissem naquele tempo, na verdade era uma obra espiritual, era o cumprimento do propósito de Deus quanto à salvação do homem. Então, quando se ler esses capítulos, do 14 ao 17, Jesus explica o mistério da obra de redenção e, sobretudo, ele explica os motivos por que ele haveria de ser crucificado. E nesse sentido ele instaura um novo começo, melhor, desculpe-me, ele instaura um novo conceito, porque geralmente o que nós ouvimos a vida toda? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, não é isso não? Amém, e é verdade, inclusive Paulo fala isso em Gálatas capítulo 1, né? Versículo 4, não, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 4, que segundo o Evangelho, Cristo morreu pelos nossos pecados, isso é uma verdade do Evangelho, então eu não estou negando isso. Estou dizendo que nós ouvimos apenas isso. E nós ouvimos, então, que basta que você creia no sacrifício de Cristo, no sentido de que você acredite no sacrifício de Cristo, que você está salvo. E se você não acreditar, você está o quê? Perdido. Isso nos foi falado e nós recebemos. E tem uma certa dose de verdade nessa segunda proposição. Quando eu falo tem uma certa dose de verdade, é porque nós devemos reconceituar o crer na morte de Cristo. É verdade que não há salvação sem a fé no sacrifício de Cristo.
Agora, resta não saber que fé é essa que a Escritura fala que se deve ter para que alguém seja salvo, não é?